E aí galera, aqui quem fala é o Buldor Pedro. E depois de um tempinho sem trazer vídeo novo de Respondendo Inscritos, hoje, a pedido de alguns de vocês, eu estou de volta com Respondendo Inscritos. Que como todo mundo já tá careca de saber, eu sempre deixo o post lá na aba comunidade para vocês fazerem essas perguntas, para eu responder elas no vídeo. E aqui eu fiz o post lá na aba comunidade e agora eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá. Começando com as perguntas do Ismael Calvali. Qual é o seu Omnitrix favorito? O meu Omnitrix favorito é o de Omniverse. Eu acho o design dele muito bonito e as funções dele também são bem úteis. E é óbvio, né? Ele é um Omnitrix definitivo. Nitidamente ele pra mim é o melhor. 2. Qual é o seu Ben 10.000 favorito? É o do clássico. Como eu falei lá no meu vídeo sobre o Ben 10.000 do reboot, o Ben 10.000 do clássico, ele pra mim é o melhor Ben 10.000 de todos por causa do conceito dele. O adulto que ainda tem muito que se aprender. Aquele Ben que cresceu e ficou completamente fechado por causa da ideia de proteger o planeta 24 horas por dia. Aí ele ficou só nas formas dos seus alienígenas, porque ele perdeu sua felicidade infantil de ser herói. Enfim, aquele Ben 10.000 é perfeito em tudo na história, no conceito e principalmente nos designs, tanto dos aliens quanto dos outros personagens. Perguntas do Danilo Silva de Macacedo. Se você tivesse o Omnitrix, quais seriam os seus 10 primeiros aliens? Pode ser de qualquer série. Eu acho que os mais eficientes assim de se ter como 10 iniciais são os clássicos, porque eles são alienígenas assim mais, entre aspas, iniciais. Ok que alguns deles são sem dúvidas os mais poderosos, vulgo fantasmático e Ultra T, mas assim, para se dizer de inicial, eu escolheria os do clássico, porque eles são bem mais iniciais comparado aos das outras séries. 2. E o que você mudaria na série de Ben 10? Sinceramente, eu mudaria algumas coisas, como por exemplo os retcons. Acho que o principal problema da franquia Ben 10 é o retcon, porque toda a série de Ben 10, até o reboot, que nem sequer teve continuação, existe retcons. Se você for lá na página da Wiki sobre retcons, vai estar lá uma lista colossal de cada retcon de cada série, e você vai ver que até o clássico possui retcon. Então, tipo, esse é um problema, porque a gente vai seguir uma ideia, mas aí na série seguinte essa ideia vai ser alterada, e isso é ruim. Então eu mudaria que não teria tanto retcon assim, sinceramente. Eu também mudaria o plot de alguns arcos, como por exemplo o arco do Diagon. Eu faria que a história fosse bem mais desenvolvida no Diagon do que simplesmente do nada tacar o Vilgax e fazer um desenvolvimento de merda, além de um foco desnecessário nos Cavaleiros Eternos. Eu mudaria isso. Perguntas do Lorenzo Zobalmante Salomancunha. Acho que eu pronunciei certo, né? Enfim, primeira pergunta. Qual o seu top 5 aliens do Ben 10? Chama, Quatro Braços, Mordida, Gax e Choque Rochoso. Três dos meus aliens favoritos são do reboot. Segunda pergunta. Qual sua série favorita de Ben 10? É o Omniverse. Já falei isso várias vezes aqui no canal. O motivo disso é porque o Omniverse pra mim é a série com o traço mais bonito. Quer dizer, logo atrás do clássico. O clássico, sem sombra de dúvidas, é a série com o melhor traço. Mas o do Omniverse é infinitamente melhor do que o do Supremacia, que é um traço horroroso, sem alma e que só recicla outros designs. O do Omniverse não, eles fazem questão de até quando os personagens viram alienígenas do bem, ficarem com aparências diferentes e bem feitas de lindas. Então o Omniverse é infinitamente superior no traço, além de outras coisas também que me fazem gostar bem mais do Omniverse, como os arcos, os alienígenas introduzidos. O Omniverse é ótimo. Perguntas do João Victor. Se você pudesse criar uma nova equipe com 10 vilões que nem os 10 negativos, quais você escolheria? Eu acho que uma equipe legal seria de vilões que são de origem alienígena. Tipo, os dois principais seriam o Vilgax, que provavelmente, ou se não com certeza, seria o líder dessa equipe, que nem foi o Driscoll nos 10 negativos. O Psyphon só para ocupar o cargo do Cavaleiro Vermelho. O Albedo, óbvio que não podia faltar a versão do bem e do mal, que é um galvaniano. A Sunny, ela é uma anudita, então é justo ela estar aqui na lista. Os Riddles eu acho que também seria legal, tipo, eles serem um alívio cômico do grupo, que nem foi, por exemplo, a rivalidade da Encantriz e da Rojo, lá nos 10 negativos, que elas se odiavam, aí isso meio que servia como um alívio cômico. O Kyber e o Dr. Psiclobius também. O Malware, dependendo se ele foi estabelecido como vivo, né, depois de ter sido pedrificado. E por fim, os Scare, obviamente.
essa seria a formação que eu faria. Os 10 vilões alienígenas, ou que possuem pelo menos uma origem alienígena do bem. 2. Se o Ben 10.000 de Omniverse não fosse mais o futuro do Ben Prime, como você acha que seria o próximo Ben 10K com um novo Omnitrix do futuro? Eu acho que ele seria um Ben 10K bem mais centralizado na nova série de Ben 10, né? Supondo que o novo Ben 10.000 que substituiria o de Omniverse seria da nova série, que é a única maneira daquele Ben 10.000 não ser mais o futuro definitivo. Aí então ele teria uma versão evoluída do Omnitrix do Ben atual. Provavelmente eles ainda iriam manter o negócio da Kai ser casada com o Ben e ter filhos. Talvez dessa vez a gente teria a Gwendolyn sendo introduzida, enfim, é uma probabilidade. E também eu creio que o Ben 10.000 agora seria bem mais focado nas coisas por causa da experiência que ele teria na quinta série da franquia. Afinal, ele é o futuro definitivo. 3. Qual batalha entre o Ben e o Vilgax é sua favorita e a que você mais achou fraca? No caso, a pior. A que eu achei melhor, assim, a minha favorita, é a primeira de todas, lá do episódio Segredos, porque naquela época era quando o Vilgax era todo intimidador, o vilão que a gente tanto conhecia e adorava, antes dele ser nerfado a partir do episódio De Volta com uma Vingança. E a que eu achei mais broxante, sim, eu vou dizer broxante, é a batalha final de Supremacia. Não tem nada que deixe aquela batalha pior. Na verdade, até pode existir no futuro uma batalha que é pior do que ela, mas até agora ela assumiu o cargo como a pior batalha entre o Ben e o Vilgax, porque ela é mó rápida e broxante. Perguntas do Puppetzinho. 1. No seu ápice, quem venceria? As aliens do Shactrix ou os aliens do Ben Prime? Deixar claro que isso aqui é respondendo inscritos, e isso foi uma pergunta de um inscrito, então eu posso sim falar sobre a U nesse caso, mas em algum outro caso eu não vou falar sobre a U de Ben 10 nesse canal. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, obviamente aliens do Ben Prime, porque diferente do Shactrix que só cria aliens híbridas com o DNA do usuário, o Omnitrix ele transforma o usuário em alienígenas mesmo. Quer dizer, eles têm uma pequena parcela do portador, já que o DNA é inserido no usuário, sabe? Todo aquele conceito do Flublau, de que essa pequena parcela do usuário que está nos alienígenas retém memórias e consciências do usuário, mas ao todo é mais alienígena do que portador. Então, obviamente, aliens do Ben Prime. 2. Se você tivesse total autoridade para mudar alguma coisa na história de Ben 10, o que você mudaria? No ponto atual eu não mudaria nada não faria nenhum retcon tosco para tentar desfazer algo que foi estabelecido no passado. Mas eu estabeleceria coisas que foram ditas, mas nunca foi explicado. E basicamente ideias de fãs que os diretores nunca explicaram se é verdade ou não. Por exemplo, o atômico São Pipiratosiano A. Para quem não sabe, a espécie do NRG é dividida em dois. Os Pipiratosianos B, que vivem no subsolo do planeta, e os Pipiratosianos A, que vivem na superfície, porque a gente nunca viu eles em tela na franquia. Eu estabeleceria que os Pipiratosianos A são a espécie do atômico. Eu gosto desse conceito do atômico ser um Pipiratosiano A, e até que faz sentido. E eu faria retcons de coisas bem menores que não fazem o mínimo de diferença. Tipo, por exemplo, o Espantoide não ser do sistema Enor. Acho que ele ser do sistema Enor é algo bem mais legal do que não ser. 3. O que você achou da mudança sobre os osmosianos? Você achou que a mudança foi boa ou achou que era melhor ter deixado como antes? Cara, o osmosiano foi a pior coisa já feita na franquia. Tá, eu fui meio polêmico afirmando isso, mas basicamente, o retcon dos osmosianos é ridículo se a gente for comparar o que foi estabelecido em Força Alienígena por causa desse retcon com o que foi estabelecido no clássico a respeito do Kevin. Basicamente, o Kevin no clássico, ele era um vilão que basicamente só não virou vilão porque ele é mau, mas sim porque as pessoas ao redor dele o transformaram nesse vilão. A ideia do Kevin no clássico é que ele era um garoto que nasceu com seus poderes de absorção. Por causa disso, todo mundo o via como uma aberração. Em especial seus pais, que como Kevin mesmo afirmou, o abandonaram por causa de seus poderes. Ou seja, o Kevin se tornou aquele ganancioso psicopata que a gente viu no clássico, porque todo mundo ao seu redor o maltratava só por causa de seus poderes. Eles tinham medo do Kevin, porque ele era diferente. E o Kevin era também basicamente o oposto do Ben. Enquanto o Ben tinha sua família para ajudá-lo a usar os seus poderes nos seus momentos difíceis e também a fazer a coisa certa, o Ben sabe o que é a coisa certa a se fazer com o Omnitrix, o Kevin não teve ninguém. Os pais dele o abandonaram e todo mundo ao seu redor o viam como um monstro, por causa disso ele não tinha nenhum amigo. Aí então ele começou a usar os poderes para bem próprio, maldade e coisas como, por exemplo, fazer um
trem de passageiros colidir com um trem que carrega dinheiro só para roubar um montão de dinheiro para si. O Kevin do clássico é isso, o garoto que por causa do mau olhar das pessoas ao seu redor se tornou um vilão e basicamente um monstro que todos tanto temiam. Aí você pega essas camadas do Kevin do clássico, joga no lixo e substitui por um fetiche patético do Força Alienígena de que todo mundo tem que ser híbrido alienígena. Não pode existir humano comum, humano mutante, não. Tem que ser híbrido alienígena. Eu odeio isso em Força Alienígena. Ok, eu até engulo a Gwen ser híbrida de uma Anodita, que é um negócio adicionado do nada e que até controversa com o clássico que havia sido estabelecido que a avó do Ben estava morta. Eu também engulo os filhos de encanador. Mas a partir do ponto que a produção tinha planos para colocar o porco-espinho e o crocodilo no Força Alienígena só para estabelecer que eles são alienígenas ao invés de mutantes, como foi estabelecido no clássico, eu já não engulo mais. A ideia do Kevin ser um híbrido alienígena joga todo aquele peso do Kevin clássico no lixo, porque agora os pais do Kevin se importam sim com o garoto, o pai do Kevin era um encanador, e para piorar, antigo parceiro do Vomax, esse velho nunca mencionou ou sequer demonstrou conhecer o Kevin ou o pai dele lá no clássico, aí do nada ele conhece eles no Força Alienígena, e ainda por cima ele morreu. Aí a mãe do Kevin se preocupou com ele quando ele fugiu de casa porque ele teve um descontrole de seus poderes, acabou destruindo a casa e então fugiu por medo de ser proibido de usar seus poderes. Aí então o que o Força Alienígena quer me dizer é que no fim das contas aquele negócio do Kevin de ser abandonado pelos pais era mentira. Todo mundo vê como uma aberração, é mentira. Ele só estava se pagando de durão, gente. Ele não é tão profundo como era no clássico, ele só estava mentindo. Legal, híbridos, Tá vendo o que o Força Alienígena fez com um personagem tão legal que é o Kevin? Assim, o Kevin no Força Supremacia é legal. Eu gosto do desenvolvimento dele de herói para vilão. Mas o triste é que eles tiveram que forçar a barra só para fazer ele forçadamente virar um encanador. A desculpa que eles usaram pro Kevin virar um encanador em Força Alienígena é porque o pai dele era um encanador. Aquele conceito idiota do Devlin. Sério, eu não gosto do Devlin. A aparição dele é muito ruim. E o conceito dele também não faz sentido, porque como eu acabei de falar, ele é antigo parceiro do Vomax, mas o Vomax em momento algum falou, demonstrou, ou sequer indicou conhecer o Kevin, ou sequer o pai dele. E ele até ficou confortável em mandar o filho do antigo parceiro encanador para o Nullificador. Olha o grau que esse retcon idiota fez. E o conceito dos museanos também é muito sem graça. Alienígena parecido com humano que absorve energia e matéria. É sério, que palhaçada é essa? Não era mais fácil manter o Kevin como humano mutante, aí fazer que ele virasse um encanador para tentar honrar o legado do magistrado Labrit, que foi o motivo para o Kevin ter decidido entrar para missão de encontrar o Vomax junto com o Ben? Não, eles tiveram que fazer essa forçação de barra inteira e praticamente desnecessária. Em Omniverse eles desfizeram isso, eu até agradeço, muito obrigado Omniverse, mais um motivo para ser minha série favorita de Ben 10, mas o triste é que esse desfazer ainda trouxe muita confusão e convenhamos, o retcon dos Desentupidores também não é lá mil maravilhas, eu concordo nessa parte, mas eu não acho ele um lixo total que nem a fandom inteira. Eu acho que o retcon dos Osmosianos de Força Alienígena é 30 vezes pior, mas enfim. Eu não gosto do conceito dos Mosianos, por mais que atualmente eu ache eles mais interessantes por serem humanos mutantes no totalitário, basicamente os X-Men de Ben 10, eu ainda acho que eles não deviam existir. Pra mim, se Força Alienígena tivesse mantido o Kevin como humano mutante, ao invés de inventar essa palhaçada toda, as coisas seriam bem melhores. Mas enfim, respondendo sua pergunta com tudo que eu falei, não, eu não acho que o retcon dos Mosianos devia existir, era melhor ter deixado o Kevin como humano mutante sempre. 4. A gente já sabe qual foi o destino de um dos Supremos Sapientes, mas ainda faltam alguns. Onde você acha que estão os Supremos Sapientes restantes? Bom, o Normossauro Supremo Sapiente, para quem não sabe, provavelmente morreu, já que nós vemos o capacete do Normossauro Supremo na nave do Kyber, e uma folha de referência de Omniverse fala que aquele capacete é do Normossauro Supremo, e o próprio Derek fala que aquele capacete é de um Vaxasauriano. Ou seja, provavelmente o Normossauro Supremo Sapiente foi morto pelo Kyber, aí o capacete dele foi colocado como um troféu na sua nave. Aí os outros Supremos Sapientes a gente não sabe onde estão, mas considerando as falas do Duncan e de Nisson, basicamente eles estão no laboratório do Azimuth, vivendo em paz e tranquilidade, sem sentindo úteis.
5. Se alguém por conveniência encontrar os destroços do Omnitrix recalibrado, essa pessoa conseguiria reconstruir o relógio? Se sim, ele funcionaria perfeitamente ou apresentaria problemas? Dependendo da pessoa, se fosse um Albedo, provavelmente teria bugs e defeitos, né? A gente tá falando do cara que criou o Super Omnitrix cagado. Mas se for o Azimuth, tipo, tentando criar um novo modelo de Omnitrix pro bem, obviamente ele funcionaria bem. Agora se for alguma outra pessoa, depende de novo. Se for alguém meio burro, seria todo cagado. Se for alguém meio inteligente, poderia estar meio cagadinho, que nem foi o Dr. Psicobus criando os protótipos de Omnitrix lá nos quadrinhos, mas ele ainda funcionaria bem. 6. Qual foi o retcon que você mais odiou, seja na história ou em questão visual dos personagens? Eu já expliquei, os Mosianos. 7. Bola de Canhão Supremo conseguiria reconstruir a espécie dos Pelorotas arburianos? Nesse caso seria se ele se reproduzisse com algum outro arburiano parorota. Mas eu acredito que sim, né? Só que eles seriam meio diferentes porque, né? Seria um arburiano parorota evoluído se relacionando com uma arburiana parorota comum. 8. Como seria uma forma suprema do Tartagira? Eu acho que ele seria feito de um casco muito mais resistente do que o Tartagira comum. As hélices deles agora poderiam se retrair para fora do corpo. Ele até poderia se esconder dentro do casco, que nem o Tartagira base. Só que isso faria com que ele tivesse algum poder especial, tipo, sei lá, disparar rajadas de vento mais poderosas, talvez até criar redemoinhos. 10. Qual foi o retcon que você mais amou, seja em questão de história ou em visão de personagens? Pra mim foi o retcon dos encanadores. Eu acho que os encanadores do clássico muito genéricos. Tipo, eles só eram a agência do governo que impedia informações alienígenas de vazarem para a sociedade humana. Tipo, isso é muito genérico. É basicamente MIB de Ben 10, a SHIELD de Ben 10. Então terem trocado eles para serem uma força galáctica foi algo muito bom. E eu amei ainda mais quando o Omniverse deu uma explicada numa confusão que rolou desse negócio de mas eles não eram uma agência composta apenas por humanos no clássico. Eles explicaram que são duas agências, humanos e alienígenas, que se juntaram. Mais uma vez, o Omniverse provando ser melhor nos retcons. Perguntas do Pidnoff. 1. Você gostaria que os Supremos continuassem no Omniverse? Eles continuaram através do Albedo. E eu gostei da participação deles de Omniverse. Eu acho os designs deles em Omniverse, com exceção do Eco Echo, muito melhores do que o do Ben lá em Supremacia. Supremacia comete esse erro fatal de ser só uma reciclagem de designs ou ser designs mortos e sem almas, que é o caso da maioria dos Supremos. Então, graças a Deus, o Omniverse veio e fez designs lindos. Obrigado, Derek. 2. Se os Supremos são os piores cenários possíveis em milhões de anos teóricos, como seria o melhor cenário possível para os aliens em milhões de anos teóricos? Assim, eu acho que eles não mudariam nada no melhor cenário possível, afinal, eles continuariam a mesma coisa, só que eles seriam meio que nerfados. Tipo, já que é o melhor cenário possível, sem nenhum problema, eles poderiam sofrer de alguns nerfs por serem, no melhor cenário. Tipo, sei lá, o Normossauro agora ficaria muito menor e muito mais fraco fisicamente porque ele tá no melhor cenário possível. Ele não tem que sofrer ataques dos Tiranópodes ou qualquer outra coisa. Então ele ficaria mais fraco. Ou o Eco Echo, que não precisaria mais dos poderes sônicos porque ele não tem que lidar com algum problema do seu planeta. Eu sigo essa lógica do melhor cenário possível. Perguntas do Diamante Cromatizado. 1. Você acha que o Omnitrix aceitaria a morte de DNA de híbridos? Assim, DNA híbridos eu acho que não. Ele só pegaria de uma das duas amostras de híbridas que não tem. Tipo, sei lá, um híbrido de um Cascan com um humano. Ele só vai escanear esse híbrido e pegar o DNA do Cascan, e não o do humano. 2. Os raptores de Jurassic Park ou World poderiam estar no Omnitrix? Se eles forem racionais, sim. Eu não conheço muito de Jurassic Park, mas se eles forem racionais, eles podem sim estar no Omnitrix. Se não, eles não vão estar e obviamente estariam no Nemetrix. Perguntas do Marco Antônio Mir. 1. Você queria que o Dark Ben do jogo Protector of Earth de PS2 fosse canônico e aparecesse na franquia Ben 10? Seria muito legal. Se ele fosse parte da linha do Tempo Prime, ele poderia ser um clone genético do Ben que foi criado por algum vilão, talvez o Albedo ou o Vilgax, para enfrentar o Ben de frente. Aí o Omnitrix dele não é lá muito bom comparado ao do próprio Ben. Mas se ele fosse algum Ben alternativo, ele poderia ser o Ben de alguma linha do tempo em que ele é um cara psicopata que ficou preso por anos por algum vilão, ou talvez ele fosse o Vilgax dentro do corpo do Ben, que aí para impedir que ele causasse maldade, o Azimuth teve que prendê-lo e impedir que ele escapasse.
2. Você assiste anime? Não muitos. 3. Você gosta de desenhar? Adoro, eu faço vários desenhos muito legais. 4. Você gostaria de uma Wood Ben 10 onde os aliens são dinossauros? Existe alguma já, mas eu acho que seria legal. E por fim, perguntas do Júri Minentes. 1. É verdade que existem dois Scare, o original e do Omnitrix? Sim, quando o Omnitrix pegou o DNA dos Scare, ele basicamente criou um clone genético. Aí o Scare verdadeiro ficou na dele, aí o DNA dele no Omnitrix acabou fazendo uma consciência clonada dos Scare, que despertou depois que o Ben entrou num filme de terror com Fantasmático antes do episódio Caçado. E 2. O protótipo 71 pode ficar melhor se consertarem os problemas dele, talvez até o Azimuth mexa nas configurações dele, com certeza ele pode ficar melhor. Só que se não mudarem, ele vai continuar dando aí alienígenas muito fracos comparado aos seus originais e ele também vai continuar todo bugado. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados na aba comunidade para o próximo Respondendo Inscritos. Valeus!